Ela correu 2 vezes, né? O carro do meu pai. Uma vez ela correu comigo nos braços e ele correu atrás. Ela correu mais ou menos umas 2 léguas, né? E que ela correu e ele correndo atrás para pegar ela e tomar a criança, que era eu, né? No caso, para levar para a gruta, né? Eu via falar que eles não eram nascidos lá, eles encontravam assim, uma mulher com criança ali, eles queriam levar para lá para sacrificar, né? Para sair, matar aquelas crianças com magia negra para sair sangue, que é para eles arranjar o metal, né? O beato foge e sobe para o topo de um rochedo, de onde se atira aos gritos de glória a Deus, ao bom Jesus e à Santa Iracema. Sobrevive. O preto velho tentou provar o seu poder, dizendo que ia se jogar daquela pedra lá com 50 metros de altura, e se jogou. De um dia para outro, Pedro subiu numa montanha bem alta que tinha lá no altar dele, né? Pedrona assim, cheia de pedra. Aí ele subiu lá em cima e caiu de lá de riba para baixo, né? Se desconjuntou todo, se relou todo, se machucou todo. E aí quando eles veio o reforço de Taberaba e Rui Barbosa, já não achou mais ninguém lá. Aí passou uns 4 ou 5 dias aí, e eles em busca deles lá, eles eram Ismael, era o Antônio, era o Pedro Velho, que era o chefe, era a Justina, era o Oleriano, marido da Justina. A Justina é uma mulher muito valente, não é? Ela acreditava piamente em Pedro Velho, né? Piamente. A palavra dele não era simplesmente uma ordem, era uma lei a ser cumprida, né? Então isso dava a ela uma força, uma coragem, né? E a Justina, quando ela foi descoberta, parece que foi na região da Catuaba aqui, né? Quando descobriram onde ela estava, ou encontraram com ela, sabe? Ela deu a testa mesmo, enfrentou, partiu para o soldado, uma luta corporal mesmo, sabe? Era de homem para homem, como se diz, né? Entendeu? Ela não atemorizou-se de forma nenhuma diante de arma do homem que tinha na frente, nada, ela partiu para isso. Então ela ficou famosa em toda essa história, né? Pela coragem, pela valentia, pela determinação que a Justina tinha. Justina foi pegada no Gerais, laçado pelo pescoço, o cara montado e ela correu, ele laçou. Foi essa história aí que saiu a conversa, que ela disse que o que laçou ela não tinha mais vida, não laçava mais outra pessoa. E ele morreu. Disso aí ele pegou uma tosse nele e ele morreu. Eu só sei que ela mordeu. Mordia o povo, disse que dava de pé, dava para pegar essa mulher, que foi um sacrifício. Conta isso, que ela mordeu o Zé Quito, ou o Quito, aliás, o filho, mordeu o Quito. E há até uma história também, não sei se... Mas eu vou contar, porque está aí, é lenda, sabe? É história popular, né? De que ele iria pagar muito caro por isso, iria morrer seco, sem um fiapo de carne no corpo. Isso ficou, sabe? E passado o tempo eu soube que o Quito teve um problema, um mal mesmo, que morreu magrinho, coincidência ou não, isso não se discute. Aí eu falei com o padre, que era o chefe daqui, ó padre, eles estão mandando esses recados, eles marcaram um monte de gente aqui. Mas nessa emergência o Tamunice tomou cuidado com isso. Aí ele me falou, ó, seu Gemiro, o dia que chegar um pessoal aqui do exército, eu quero que o senhor vá mostrar as estradas, eu vou, para aqueles vagabundos deixar de estar traindo os outros. Todo mundo, foi todo mundo pego. Se encontrou todo mundo, chamou-se Zé de Quito, que era um rastreador, que conseguia descobrir onde estava fulano, beltrano, acabava seguindo rastros na mata, na serra. Quer dizer, ele via em cima de pedra rastros de pessoas e conseguiu chegar a Justina, conseguiu chegar, tá entendendo? A essas pessoas. Quando soltaram, eles voltaram tudo para a gruta de novo. Eles voltaram, o Antônio, o Pedro Velho, a raça de Pedro, voltaram tudo para a gruta de novo. O Antônio depois estava preso em Rui Barbosa, saiu
e sacrificou uma mulher também lá perto da gruta e bebeu sangue. Aí foram os caras lá e ele disse que não se entregava, não. Foi, tirou a roupa, foi lutar com os homens despidos, né? O Antônio, o irmão, que era o mais bravo. Aí um cara lá da Boa Esperança atirou nele com a espingarda, aí mataram ele lá. É desde criança que a gente vê essas histórias, sabe? Que até mesmo quando você pega um diamante, você tem que cortar o dedo, tirar um pouquinho de sangue para ele não desaparecer, né? Essas aí eram as histórias que a gente ouvia quando era criança. Até o ouro, como em Serra Pelada, tinha que ter morte, né? Que cada vez que tinha mais morte, o sangue, né? Que aparecia mais ouro. É, não só foi na gruta, na Serra Pelada e em outros lugares, sempre teve morte. Todo garimpo tem morte, né? Tem que ter o derramamento de sangue, que é para descobrir alguma coisa, né? Diz eles que tem a ver. Então, quando existe um grupo, eu acho que é melhor a gente entrar conversando, né? Saber se as pessoas vão se entregar ou não, né? Para depois ter bala ou ter qualquer guerra. Então, se você estiver na sua casa lá e eu invadir sua casa, é claro que você vai me atirar. Então, a mesma coisa que eles fizeram. Teve uma invasão, né? Ou certo ou errado, teve uma invasão. Porque ali é um refúgio, né? Se umas pessoas poderosas tivessem lá 10, 15 anos, né? Ou, vamos supor, são 30 anos. A pessoa, se 20 pessoas, 30 pessoas poderosas tivessem há 30 anos aquele local ali como um refúgio, e tivesse condições de ter um armamento, de ter muitas coisas ali, hoje seria uma potência e talvez o time já tivesse acabado, né? Como eles pensavam que era uma vingança contra o Tinga, talvez o time já tivesse acabado. Não foi melhor ser descoberto e ser 5, 6 pessoas presas do que hoje ter que matar milhões? Então por isso que eu digo que a gruta foi bom descobrir aquilo, porque não foi 2 anos que começou e terminou. E a pessoa, se fosse descobrir hoje, quantas mil pessoas já tinha lá pronta para matar, ou quantas já tinham morrido? Mau caminho é como diz. Mau caminho tem para todo canto, né? Que nem o Zé diz que fazer céu ninguém faz, mas inferno muita gente faz, né? Eles eram produto da própria ignorância. Eles chegam a uma crença, uma fé cega, sabe? Doida, e acaba conduzindo as pessoas àquilo. Mas nisso não existe nenhum propósito pré-determinado para o crime. Eles podem chegar a isso, né? Todo o messianismo a gente tem conhecimento de inúmeras nesse Brasil afora, né? Na história do mundo até, né? E que chega a esse ponto. Porque a gente precisa definir essa questão da liderança messiânica, não é? De outras formas de lideranças que existem, né? Não existe dentro do messianismo, da liderança messiânica, nenhum fundamento político, na verdade, não é? É da fé, da crença, da cegueira, sabe? De uma pessoa que é carismática, que faz acreditar naquilo, tá? Conduz as pessoas ao absurdo do fanatismo. E o fanatismo é a perda da razão. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, em 71, eu li no jornal Le Monde, da França, sabe, uma notícia sobre isso aqui. Quer dizer, eles analisando esse fato, em pleno século XX, no segundo meado do século XX, quer dizer, um fato de fanatismo onde sacrificava vidas humanas. E parecia um absurdo, mas será que hoje não está acontecendo ainda? Se sacrificando tantas vidas humanas por razões tais e tais e tais e tais, sabe? Que às vezes não é tanto por ignorância como eles fizeram, pela fé, pela condução. A fé cega é fruto da ignorância, da ingenuidade das pessoas.
E ela não é de hoje não, ela vem, porra, o tempo de Pedro Velho também são os tempos de hoje nesse sentido, sabe? Com toda a tecnologia, está aí ainda a ignorância, está aí a ingenuidade, mas todo ser humano, qualquer ser humano, busca na vida a Serra da Boa Esperança. O misticismo humano é tido por muitos cientistas como a causa da ainda inexistência de cura para doenças que há séculos já poderiam ter sido esquecidas. O maior freio para a evolução do homem como espécie inteligente. Segundo Carl Sagan, a história da humanidade sempre foi a história da luta entre o pensamento místico e o lógico. Mas o misticismo também pode ser visto como uma das causas da espetacular sobrevivência da raça humana na Terra. O maior freio para sua porção bestial. O consenso que há é que nenhuma forma de crença mística, seja o esoterismo, o animismo, o monoteísmo ou o politeísmo, pode ser discriminada, pois todas nascem da mesma raiz. Um enorme vazio que carregamos, um vazio do tamanho de Deus, fruto talvez da dolorosa fase intermediária pela qual passamos. A fase evolucionária compreendida entre o total bestialismo e o domínio do pensamento lógico. Mas perto de qual das duas extremidades estamos ainda não sabemos. E talvez nunca cheguemos a saber. Podemos condenar qualquer tipo de agressão contra um ser humano, mas não podemos julgar o fato de um grupo de pessoas terem acreditado na existência de uma serpente com cabeça de mulher, protegendo um tesouro encantado. Pois para a ciência, tal ideia tem tanto fundamento quanto a crença em energias desconhecidas e de existência nem sequer cogitada pelos físicos. A influência de corpos celestes sobre a personalidade de seres humanos, a existência de espíritos ou forças sobrenaturais. Todas essas crenças fazem parte da mesma família, são filhas dos mesmos pais, o medo e a esperança. Pedro é absolvido por um juiz, mas logo depois condenado por outro, considerado insano e mandado a um sanatório. Foge e é recapturado. Passa seus últimos dias preso e acorrentado. Um dos seguidores mais próximos de Pedro, seu irmão Antônio, foge também, mas antes de ser pego, comete outro assassinato numa outra gruta, em nome da serpente adormecida, e que tinha cabeça de mulher. Outra morte em sacrifício, mais sangue nas pedras. Só que essa já é uma outra história.